Pessoal, lá no Enem, no vestibular, as questões de escala, né, que trabalham com escala, elas vão basicamente lhe cobrar três informações, né? Ou essa questão pode estar pedindo para você encontrar a escala daquele mapa, ou a questão pode lhe pedir para encontrar a distância real, né, daquele mapa, entre os dois pontos que estão naquele mapa, né, ou a questão pode lhe pedir também a distância gráfica. O que é a distância gráfica? É a distância entre dois pontos dentro do mapa. Distância real entre dois pontos na realidade. Para cada pergunta, obrigatoriamente, a questão tem que te dar duas informações, porque sem as outras duas informações, você não encontra a terceira. Então, é sempre assim, né? Você tem que, para encontrar a terceira informação, você precisa de duas. Então, para você encontrar a escala, você precisa saber a distância gráfica e distância real. Aí você tem os passos, você tem os elementos necessários para encontrar a escala. Para encontrar, por exemplo, distância real, que é o que a gente vai calcular aqui, você precisa saber a escala do mapa e também a distância gráfica entre os pontos no mapa. Então, isso é regra, você sempre precisa de duas informações. Algumas vezes, essas informações, antes de você tê-las, você precisa resolver alguma questão para achar ela, tá? Então, mas isso a gente vai ver lá no nosso exercício, ok? Agora eu começo aqui explicando para vocês como encontrar uma distância real, ou seja, uma distância entre dois pontos, que pode ser duas cidades, né, dois prédios, qualquer coisa, né, utilizando o cálculo de escala, né. Eu vou ler o enunciado para vocês e nós vamos aqui aos poucos respondendo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né, vocês já podem acionar o microfone aí, tá bom? Então é o seguinte, em um mapa cuja escala é 1 para 300 mil, né, ou seja, 1 centímetro é igual a 300 mil centímetros, lá na realidade, encontram-se duas cidades, Palmas e Mangueirinha, né? Se a distância entre as cidades no mapa é de 25 centímetros, qual é a distância real em quilômetros entre as cidades? Então essa questão ela quer saber qual que é a distância real, né, na realidade, entre Palmas e Mangueirinha. Para isso, ela lhe deu duas informações. Ela lhe deu a escala, que é 1 para 300 mil, e ela te deu a distância gráfica de Palmas e Mangueirinha, que é os 25 centímetros. E olha que interessante. Quais são os passos para vocês resolver essa questão? Eu dividi aqui em 3 passos, né? Na verdade, 2, mas enfim. Vamos lá. O primeiro ponto é vocês multiplicar a escala, né, pela distância gráfica da cidade, porque pensa bem, se 1 centímetro equivale a 300 mil centímetros, essa é a escala, né, neste mapa, 1 centímetro ele corresponde a 300 mil, e se essas duas cidades estão a 25 centímetros separadas no mapa, né, quanto será que esses 25 centímetros representam? Então, esse é o raciocínio, né? Olha, se 1 centímetro é igual a 300 mil, quanto que é 25? Então, você pega a distância entre as duas cidades e multiplica pela escala. Então, 300 mil centímetros vezes 25 centímetros. Só que a resposta que você vai obter vai ser uma resposta de 7,5, 7 milhões e 500 mil centímetros. Quer dizer, você não sai por aí, né, pedindo informação e as pessoas te falam, olha, qual que é a distância daqui do IFPR até o centro da cidade? A pessoa vai, não, daqui do IF até o centro da cidade tem 1 milhão e 200 centímetros. Quer dizer, a pessoa não faz isso, né? Não te dá essa informação, ela vai te falar, olha, umas 10 quadras, uns 2 quilômetros, né? Então, veja, é importante para concluir a questão que você faça a conversão dos centímetros em quilômetros. Em geral, as questões que cobram lá no vestibular e no Enem, para vocês encontrar a distância real, ela quer saber a distância real em quilômetros, porque é o que nós
é o padrão, né? Nós padronizamos isso em quilômetros, tá? Então, veja, você encontrou esses 7 milhões e 500 mil centímetros, mas para saber quanto é em quilômetro, precisa de dividir por 100 mil. Por que eu divido por 100 mil? Porque a cada 100 mil centímetros eu tenho 1 quilômetro. Lembram dessa tabelinha aqui? Tabelinha de conversão, né? 1 quilômetro, ele tem 100 mil centímetros, né? Então, muitas vezes vocês vão ter que multiplicar por 100 mil, muitas vezes terão que dividir por 100 mil. Tem que ficar atento a essa hora multiplicação, hora divisão, tá? E aí o seguinte, quando você divide 7 milhões e 500 mil por 100 mil, até dá pra gente fazer esse cálculo assim, ó, né? Que você tem os zeros aqui, você pode cortar, né? Então, corta 1, corta 1, corta 2, corta 2, corta 3, corta 3, corta 4, corta 4, corta 5, corta 5, né? 75 dividido por 1 é 75, né? O que acontece? Neste exato momento, você encontrou a distância real em quilômetros das cidades. Isso significa que Palmas e Mangueirinha, através do auxílio desse mapa que me trouxe a escala e me trouxe a distância gráfica, eu descobri que, entre elas, na realidade, existem 75 quilômetros que separam Palmas de Mangueirinha. Então, esse é o raciocínio por detrás do cálculo para encontrar a distância real entre dois pontos, tá? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Vamos ver o... Pode falar. Então, assim, a gente sempre vai converter em quilômetros, tipo, se converter, não vai precisar converter em metros, essas coisas assim, né? Não. Em geral, a gente trabalha com quilômetro. Por isso que eu pedi para vocês até, né, anotar no caderno que o mais importante seria essa conversão aqui dos 100 mil, né? Porque, em geral, a gente vai trabalhar com hora transformar quilômetro em centímetros, hora eu tenho que transformar centímetros em quilômetros. Então, eu, por exemplo, gostava de memorizar na minha cabeça a minha mão, né? Então, na minha mão tem 5 dedos. Cada dedo representa um zero. Então, quando eu quero, por exemplo, dividir um número para encontrar quanto que vale em quilômetro, então eu corto 5 números dele, né? Porque são 5 zeros da minha mão, né? Dos 100 mil centímetros. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha 23 milhões de centímetros e quero saber quanto que isso equivale em quilômetro, né? Eu vou pegar esses meus 5 dedos e vou cortar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu descubro que 23 milhões de centímetros equivale a 230 quilômetros, sabe? Né? Ou, por exemplo, eu quero saber quanto que, vamos botar aqui, 75 a gente já fez, vamos colocar aqui 13. Quanto que 13 quilômetros é em centímetro? Aí eu vou adicionar os meus 5 dedos. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Que são 5 zeros. Aí eu descubro que 13 quilômetros equivale a 1 milhão e 300 mil centímetros. Sabe? Então, essa é uma coisa assim que eu, na época que eu estudava, né, e ainda estudo e ainda uso, né, isso entrou na minha mente. Essa coisa de conversão para centímetro ou quilômetro, lembrar que na minha mão tem 5 dedos, cada dedo equivale a um zero, dos 100 mil, né? E aí, eu ora multiplico, ora eu corto, ora eu adiciono os 5 dedos, os 5 zeros, né? A não ser que, tipo, vocês sejam no estilo do Lula, né? Tipo, o Lula não tem um dedo, então ele meio que sempre erra essa questão, né? Mas, enfim...
Pessoal, esse já é uma segunda questão, né? Aqui vocês deverão encontrar a distância gráfica. A distância gráfica é a distância entre dois pontos em um mapa. Pode ser duas cidades, qualquer coisa, né? Mas que estejam no mapa, tá? Então vamos lá. Duas cidades, Abelardo Luz e Palmas, estão a 36 quilômetros de distância na realidade. Em um mapa onde a escala é de 1 para 1 milhão, qual seria a distância entre as cidades no mapa? A distância gráfica, né? Então veja, aqui você recebeu outras duas informações. Você tem a distância real entre Palmas e Abelardo, que é 36 quilômetros, e você tem a escala, que é 1 para 1 milhão. Com base nisso, você já tem o necessário para encontrar a distância gráfica. Como que nós começamos essa questão? Eu gosto de transformar tudo no mesmo denominador. Então, já que nós vamos buscar a distância gráfica, né? E a distância gráfica no mapa é sempre em centímetros, o que acontece? Esses 36 quilômetros seria legal, já no começo, eu transformar ele em centímetros, né? Para depois, lá no final, às vezes eu não me esquecer, né? Evitar um problema de eu assinalar uma questão de forma apressada, sem ter concluído, de fato, a resposta, né? Então, veja bem, primeiro eu pego esses meus 36 quilômetros e vou converter ele em centímetros. Né? Se eu usar aquele meu raciocínio da mão, então 36 mais 5 zeros, né, vai ser igual ali aos 3,6 milhões de centímetros, né? Então, a gente encontrou aqui, né, ó, 36 mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 36 quilômetros é igual a 3 milhões e 600 mil centímetros. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer para encontrar a distância gráfica? Se nesse mapa 1 centímetro equivale a 1 milhão de centímetros, quanto equivaleria aos meus 3,6 milhões de centímetros? Meus 3 milhões e 600 mil centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a distância entre as duas cidades, que agora já está em centímetros, divido ela pela própria escala do mapa, né? Divido ela pela própria escala do mapa. E isso vai me permitir saber quantos centímetros, qual a distância gráfica entre Abelardo e Palmas. Aqui vai, novamente, aquela dica do cortar os zeros, né? Então, olha só, cada zero aqui eu posso cortar outro ali, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, aqui, aqui. Aqui cortei, aqui cortei. Opa, não tem mais zero para mim cortar. Quando não tem mais zero, pessoal, é muito simples. Você pega e corta o zero aqui, porém, aqui você não vai cortar o 6. Você vai adicionar uma vírgula, né? Você vai adicionar uma vírgula. Neste caso, dividindo 3 milhões e 600 mil por 1 milhão de centímetros, vai dar 3,6 centímetros, que é a distância que separa Abelardo Luz de Palmas, certo? Então, para encontrar a distância gráfica, é necessário dividir a distância real pela escala, né? Eu até deveria ter feito a equação, né? Não gosto muito da equação, porque eu gosto que os alunos raciocinem, né, por detrás. Mas a equação também seria assim, ó. Vamos botar aqui, distância real, distância gráfica, vou botar DG. É igual distância real, DR, dividido por escala. Seria essa a equação, sabe? Se nós pudéssemos equacionar essa, seria assim. Para encontrar a distância real, né? Distância real é igual
distância real é igual a distância gráfica multiplicado pela escala. Essa seria a equação. Tá? Depois eu mostro a terceira equação da escala. Para alguns alunos, a equação é mais fácil, né? Você registra, gravou ali, ó, para mim encontrar a distância real. Não, distância real é igual a distância gráfica vezes escala. Pode ser também, né? Existem várias formas de vocês aprender isso aí, não tem problema. Por isso que, quando vocês tiverem alguma dificuldade, não está entendendo a forma com que o professor está explicando, você, por favor, pede ali auxílio, que às vezes você entende de uma outra maneira, daí eu mudo meu raciocínio também. O objetivo aqui é vocês entenderem. Alguma dúvida, pessoal? Qual é a outra equação mesmo? Essa aqui da distância gráfica? A distância real. A distância real é essa aqui, né? É distância real igual a distância gráfica multiplicada pela escala. Né? E agora, para nós encontrarmos a escala, é um outro raciocínio. Mas, mesmo assim, vocês precisam de duas informações. No caso, distância real e distância gráfica para poder encontrar a escala. Vamos à questão. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 quilômetros. Então, nessa cidade tem uma rodovia que tem 15 quilômetros de distância, extensão, né? No mapa em questão, a medida dessa rodovia ali no mapinha é de 10 centímetros. Então, ali no mapa, esses 15 quilômetros estão em 10 centímetros. Né? O que nos permite concluir que a sua escala cartográfica, ou seja, a escala do mapa é D. Né? Então, aqui nós temos um outro raciocínio, que é o raciocínio da escala cartográfica. Vamos lá? Seguindo os pontos, né, a primeira coisa que eu preciso fazer é dividir a distância real pela distância gráfica. Olha, aqui eu vou ensinar de duas formas. Três formas. Né? Uma, duas e a três. Primeira forma. Eu vou pegar esses 15 quilômetros e vou dividir por 10. Ok? Com isso, eu vou descobrir que 1,5 km. Né? Essa é a escala do mapa. Só que a escala do mapa, a gente sabe muito bem que ela não é em quilômetro. Ela é sempre dada em centímetros. Para me concluir, então, essa questão, eu preciso transformar em centímetro. Como é que eu transformo 1,5 km em centímetro? Vamos ver se vocês sabem. Dividido por 100 mil. Para mim converter 1 quilômetro em centímetro, será que eu divido ou multiplico? Multiplico, né? Então, 1,5 vezes 100 mil. Vou ali adicionar os meus 5 zeros, né? Então, 1,5 aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou descobrir... Opa! Eu adicionei um zero a mais. Não. Ah, é verdade, é porque aqui tem uma vírgula. Então, eu não adiciono 5 zeros, eu adiciono apenas 4 e corto a vírgula. Que é o mesmo raciocínio que nós fizemos antes para adicionar a vírgula. Agora, no processo contrário, ao invés de eu adicionar um zero, como aqui tem uma vírgula, eu corto a vírgula. Verdade. Verdade. Então, 1,5 vezes 100 mil é
150 mil. Então, esse é um raciocínio. Veja que eu já multipliquei o quilômetro direto pelo centímetro. Não gosto muito de fazer isso porque pode dar confusão. O ideal é aqui, ó, é o 2. Primeiro eu pego esse 15 quilômetros e já transformo ele em centímetros. Já faço a multiplicação direta aqui por 100 mil. E daí sim aqui o perigo de errar é menor. Olha só, então 15 mais 5 zeros. 5. Então, 15 quilômetros é igual a 1.500.000 centímetros. Agora sim eu procedo com a divisão por 10. Né? Como eu tenho zero aqui, eu posso simplesmente cortar aqui, e eu encontrei a escala do mapa. Né? Então, a escala do mapa é 150 mil. Eu, particularmente, acho que no número 2 aqui é mais difícil você errar nessas conversões, porque você já fez isso lá no começo, né? Não corre o risco aí de, por exemplo, esquecer de converter e tal. E às vezes, nessas de assinalar, você pode encontrar uma que acha que é certa e está errada. E aí, por fim, eu vou deixar a equação, né? Qual que é a equação para vocês encontrar a escala? Escala igual distância real dividido por distância gráfica. Ao dividir a distância real, por exemplo, ao dividir os 15 quilômetros por 10 centímetros, eu vou descobrir quanto que cada centímetro equivale da realidade. Entendeu? Então, 15 quilômetros dividido por 10, eu vou descobrir quanto que cada centímetro equivale na realidade. Que é justamente isso que a escala faz. Ela me mostra quanto que cada centímetro do mapa equivale na realidade. Tá? Então, essa é a forma de responder, né? Nesse caso, a gente viu que a resposta certa seria a alternativa B. Pessoal, alguma dúvida aqui sobre encontrar a escala?